Olá, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Nesta manhã eu quero deixar uma palavra para a sua reflexão que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 16, e a partir do versículo 6, que diz assim: E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Amém? Nesta manhã eu quero refletir com você sobre o cuidado que nós devemos ter com as nossas emoções. Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. No contexto do texto que nós lemos aqui, nós vamos ver a história de Sarai e Abrão. Neste momento aqui do capítulo 16, haviam se passado 10 anos que o Senhor havia feito uma promessa a Abraão, uma promessa que ele teria um herdeiro. E conforme o tempo foi passando, eu acredito que Sarai e Abrão vão sendo tomados de desesperança. Neste momento aqui, passaram-se 10 anos, a promessa não havia se cumprido, Abrão agora tem 85 anos de idade. E todas as vezes que nós estamos passando por esse processo de espera, pelo período que nós entendemos muitas vezes que Deus está tardando em cumprir algo que falou sobre as nossas vidas, sempre nós temos a tendência de sermos tomados por essa falta de fé, por essa desesperança, e começamos assim a agir conforme as nossas emoções. Aqui a Bíblia vai dizer que Sarai admitia, ela assumia que o período que ela enfrentava de esterilidade havia sido causado por Deus. Deus estava no controle de todas as coisas. Mas aqui Sarai, ela vai resolver assumir o controle da situação. E esse aqui é o primeiro perigo que nós corremos, irmãos, quando nós tentamos interferir no plano de Deus ou quando tentamos ajudar Deus com os nossos próprios esforços. Sarai vai traçar um plano, ela vai traçar uma estratégia. E a Bíblia fala que ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então ela vai pegar Agar, ela vai entregar Agar a Abraão e ela vai dizer: tenha um filho com ela. Talvez através dela eu tenha sim uma família. Entenda, naquela época até era permitido que o marido tivesse mais de uma mulher. Mas esse plano que Sarai traça não estava no propósito de Deus. Ela estava passando na frente de Deus. E todas as vezes que nós passamos na frente de Deus, nós vamos trazer consequências para a nossa vida. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 2, que quando ela faz a proposta a Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão ouviu a voz de Sarai. O mesmo Abraão que ouviu a promessa do Senhor no capítulo 15, agora no capítulo 16, ele está esquecendo a voz do Senhor, ele está se esquecendo da promessa e ele está ouvindo a voz de Sarai. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Cuidado para que você não perca a visão da promessa que Deus tem sobre a sua vida. Cuidado para não se precipitar, cuidado para não se perder enquanto você está no período de espera. Sarai e Abrão só tinham que esperar que Deus cumprisse a promessa, mas eles resolvem se antecipar. E através disso, trazendo Agar para a história deles, eles vão gerar uma série de conflitos. A Bíblia fala então que Agar ela vai engravidar. E assim que ela engravida, ela vai começar a menosprezar Sarai.
Neste momento, Sarai, que havia causado todo esse problema, agora ela vai responsabilizar e ela vai jogar toda a culpa em Abrão. A Bíblia vai dizer que ela diz assim: seja sobre ti a afronta que Agar faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Vendo ela, porém, que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Veja que agora ela foge da responsabilidade de algo que ela mesma planejou, porque todas as vezes que resolvemos desobedecer e sair do propósito de Deus, nós vamos gerar consequências sobre as nossas vidas. E aqui é uma lição que eu aprendo. Nós temos que aprender a nos responsabilizar pelos erros que nós cometemos. O princípio da autorresponsabilidade é algo muito importante quando nós desejamos mudar algo em nossas vidas. Assumir a responsabilidade por nossas decisões, por nossas reações. Compreender que a maioria dos acontecimentos que surgem nas nossas vidas estão relacionados a escolhas que nós fazemos. Não podemos culpar a Deus, não podemos culpar o outro. Refletir sobre as nossas ações e aprender com essas experiências, isso gera em nós maturidade. Temos que aprender a não se vitimizar e parar de justificar os nossos erros. É sempre mais fácil quando estamos passando por frustração, que nesse caso Sarai estava frustrada, é sempre mais fácil nós agirmos com as nossas emoções e começarmos a atacar outra pessoa do que admitir um erro e do que pedir perdão. Lembram de Adão e Eva no jardim do Éden? Fizeram a mesma coisa. O homem joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, estamos sempre transferindo a responsabilidade. Então, o primeiro princípio para que nós venhamos mudar algumas coisas na nossa vida é assumir a responsabilidade pelos nossos erros. E nós vamos ver aqui, nesse texto, 3 pessoas diferentes, Sarai, Abrão e Agar, mas todas cometendo erros e enganos graves. O primeiro erro de Sarai, que nós falamos aqui, passar na frente de Deus, intervir no plano de Deus, se antecipar e não saber esperar, ser tomado de ansiedade, ser guiado por suas emoções. Qual foi o erro de Abrão? Abrão foi omisso. Quando Sarai, primeiro ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Sarai. Primeiro erro que ele comete. Segundo, quando ele tinha que se posicionar como homem da casa, como esposo e assumir a responsabilidade. Quando Sarai vai lhe entregar o problema, a Bíblia fala que ele devolve e fala: não, a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe o que bem lhe parecer aos teus olhos. E aí a Bíblia fala que Sarai vai começar a maltratar, vai começar a afligir e a humilhar Agar, a ponto de que Agar resolve fugir. Então Sarai se antecipa, intervém nos planos de Deus, Abraão concorda com essa proposta, não se posiciona, e nós vamos ver aqui o terceiro personagem, que é Agar, também cometendo um erro grave. Qual? Fugir do problema. Agar não conseguiu lidar com o período de humilhação, com o período de aflição, e decidiu fugir. E a Bíblia fala que ela fugiu para o deserto, mas um anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte. É interessante que quando o anjo a encontra, e Agar agora também estava sendo guiada pela dor, pela humilhação e pelos seus sentimentos. É um perigo quando nós somos guiados pelas nossas emoções. E todas as vezes que deixamos de alimentar o Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos estar sendo guiados pelas nossas emoções. Todas as vezes que deixamos de orar, que deixamos de consagrar, que deixamos de meditar, que deixamos de ter comunhão com Deus, intimidade com Ele, nós vamos estar sendo guiados pelas nossas emoções. E as nossas emoções vão prevalecer sobre o Espírito. Por isso que nós temos que alimentar o Espírito. As emoções em Agar gritam, a afligem de tal forma que ela fala: eu não vou suportar, e foge. E quantas vezes nós estamos assim, andando errantes no caminho, perdidos, sem direção. Decidimos apenas que vamos sair daquela situação.
Porque quando o anjo do Senhor encontra Agar, ele vai lhe fazer duas perguntas. E ele vai dizer: da onde vens e para onde vais? E ela responde: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Veja que quando o anjo a encontra, ele diz: Agar, serva de Sarai. Aqui Deus está fazendo questão de lembrar Agar a identidade dela. Ela era uma serva. Porque muitas vezes, quando fugimos de algumas situações e saímos, nós esquecemos da nossa identidade. E é no momento de deserto que Deus nos encontra e nos faz lembrar de quem verdadeiramente somos. E ele vai trazer à memória dela a identidade dela e vai fazer duas perguntas. Da onde vem, para onde vai? Agar é sincera na primeira resposta e responde à primeira pergunta: eu venho fugida da face da minha senhora. Mas Agar não soube responder à segunda pergunta: para onde vai? Porque todas as vezes que saímos sem a permissão de Deus, nós até sabemos os motivos e temos a justificativa por que saímos, mas não temos a resposta para onde vamos. Porque quando estamos caminhando em desobediência, não temos uma direção de Deus. Veja que nessa primeira fuga, essa aqui é uma fuga de Agar para o deserto. Deus estava falando para ela suportar o processo e ela estava fugindo. Na segunda vez, mais adiante, em Gênesis 21, nós vamos ver Agar também indo para o deserto, mas dessa vez ela vai ser despejada da casa de Abraão, com a permissão de Deus. Então eu quero te dizer nesta manhã, não saia sem a permissão de Deus. No meio do deserto, Deus sempre vai exigir de nós uma resposta. Quer saber se este caminho que você está tomando é o caminho direcionado por Deus? Responda para si mesmo. Da onde eu venho e para onde eu estou indo. Se você não tiver uma resposta concreta da onde você está indo, é porque você está caminhando sem a direção de Deus. Tome cuidado, porque Deus está nos alertando nesta manhã. Volte. O anjo vai dizer para Agar: volte. Talvez Agar esperasse um consolo. Talvez Agar quisesse se vitimizar ali, mas eu tenho passado naquele lugar tanta humilhação, tanta afronta. Talvez seja um relacionamento abusivo. Talvez você não suporte mais a situação dentro do seu lar. Talvez você precisa sair de ambientes para você respirar. Talvez você não esteja mais suportando alguma situação. Talvez você parou junto à fonte e está dizendo assim: parei, eu não vou mais voltar. Eu não consigo mais pregar. Eu não consigo mais louvar. Eu não consigo mais adorar. Mas a resposta de Deus e a ordem dele é: volte. Volte e se humilhe. E como é difícil, irmãos, obedecer essa voz de Deus. Em outras versões da Bíblia vai dizer: volte e se submeta. Como é difícil. Porque você pensa: como eu vou voltar para um lugar onde nada foi mudado? Por que eu vou voltar para um lugar onde eu sou humilhado? Por que eu tenho que permanecer ali se existem outros lugares onde eu posso ser amado, querido, respeitado? E a resposta de Deus é: porque você precisa completar o processo. Então volte, se humilhe, se submeta se for necessário. Mas suporte o processo e não saia sem a permissão de Deus. E é interessante que Deus não dá sua ordem. Parece um Deus insensível, está me dando a ordem para voltar para o lugar da minha humilhação, da minha aflição. Não. Deus vai dar algo que vai gerar esperança no coração de Agar e vai ajudar ela a suportar o período de humilhação. E qual é? No versículo de número 10 vai dizer assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: eu multiplicarei a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Tu concebestes e terá um filho, e chamará o nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição.
Ele estava dizendo assim, o que vai fazer você suportar é a promessa que você carrega. É a promessa que há sobre a sua vida. Então, todas as vezes que você pensar de novo em fazer a trouxa e sair, voltar para o deserto, Deus está dizendo, lembre-se da promessa. Todas as vezes que você pensar em desistir da tua família, do teu casamento, do teu filho, Deus está dizendo, se lembre da promessa. Todas as vezes que você pensar em desistir do teu ministério, do teu chamado, Deus está dizendo, se lembre da promessa. É a promessa que vai fazer você suportar, que vai fazer você passar por esse processo de humilhação. Deus está dizendo, tem um tempo determinado para cumprimento de todas as coisas. Não se precipite, volte, se humilhe, se submeta. Comece a declarar sobre a sua vida, eu não vou desistir porque eu tenho uma promessa. Ore as promessas. Cante as promessas, vivifique as promessas no seu interior e não seja mais guiado por suas emoções. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos verdadeiramente confiar em Deus. A Bíblia vai dizer que depois desse encontro de Agar com o anjo do Senhor, ela vai dar um nome àquele lugar, que vai chamar Belaroi. Vai dizer, o Deus que vive me vê. Eu quero declarar sobre a sua vida, não importa onde você está, o Deus que vive te vê. Ele te ouve, ele te vê no deserto, ele te vê nas suas crises de ansiedade, ele te vê quando você está pensando em desistir. Ele conhece as suas e as minhas fraquezas, as nossas limitações. Mas ele está dizendo que nada do que você está passando é impossível demais para você suportar, porque ele está contigo. Creia, que nós possamos acreditar e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Comece a orar comigo nesta manhã. E declare que você não vai permitir que as suas emoções, elas dominem o seu espírito. Que enquanto você passa tempo meditando e lendo na palavra, o Senhor vai te encher de poder e de autoridade para você ser guiada pelo teu Espírito Santo e não pelo seu sentimento. Senhor amado e Deus eterno, nesta manhã, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que nós não seremos guiados por dor, por humilhação e nem pelas nossas emoções. Nós declaramos agora sobre a nossa vida que o Teu Espírito Santo vai prevalecer, que nós seremos guiados e conduzidos pela Tua voz. Meu Deus, nós rejeitamos agora toda voz que não provém do Senhor. Toda voz que vem aos nossos ouvidos, todo sussurro do inimigo, do adversário, que quer causar tristeza em nosso coração, que quer muitas vezes nos fazer duvidar da tua promessa, duvidar, meu Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos repreender agora todo sussurro, toda voz que não provém do Senhor, que quer nos tirar da rota, nos tirar do caminho, meu Deus, da promessa, meu Deus, do propósito. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, sobre as nossas vidas, que nós venhamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e que você possa refletir, meditar e que você possa voltar. Se você estiver perdido, volte, se humilhe, se submeta, suporte. Porque Deus é com você, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.